seja o nome do Senhor. Duas coisas que eu temia, era morar em prédio e pregar. Vamos ler ali, então? Profeta Joel, capítulo 2, 12 e 13, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, e com choro, e com pranto. O 13, da igreja. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em graça, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. 19. E o Senhor respondendo, disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto, e o azeite, e dele sereis fartos, e vós não entregareis mais ao próprio entre os gentios. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, bom estarmos aqui. Quero dizer para você que você está aqui porque Deus te trouxe. Glória a Deus. Você não está aqui porque você nem queria. O cachorrinho gritava, eu estava dormindo. 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Aí eu tenho 2 calopsitas, bichinha chata, quando dá 7 horas da manhã, ela me acorda. E às 7 horas, 6 e pouca da manhã, ela estava gritando. Eu tive que levantar para soltar ela um pouco, porque senão ela não para de gritar. E levantei, vi chovendo, falei, mas eu vou. Irmãos, é tão bom a gente estar na casa de todo mundo. Não há outro lugar melhor de estar. Não sei, tem pessoas que moram em lugares difíceis, a gente entende isso. Mas a consagração deveria essa casa estar cheia para adorar o nosso Deus, para louvar o Senhor. A falar do profeta Joel. O profeta Joel foi um profeta que profetizou a igreja passada. Ele profetizou convidando o povo para um avivamento. Um povo para um avivamento novo. Porque se você ler o livro do profeta Joel, você vai ver que no começo, Joel está falando sobre as instruções. Lá no capítulo 2, aqui nós lemos, a misericórdia do Senhor. Aí o Senhor ele pede que o povo se prostre aos pés do Senhor. Derrame os seus corações ao Senhor. Glória a Deus. Venha derramar os corações, porque o povo está sofrendo naquela época. Oh, Jesus. E quando eu gosto de falar sobre isso, porque hoje em dia, irmãos, às vezes as pessoas falam assim, eu já ouvi uma pessoa falou para mim assim, no Brasil ainda vai ter esse derramamento do Espírito, ainda vai ser derramado. Eu falei, não vai não, meu filho. Deus já derramou esse seu Espírito lá no Pentecostes, capítulo 2. Foi aonde Pedro falou que foi ali que cumpriu essa profecia de Joel. Não que Deus não possa fazer isso, Deus pode. Mas olha para a igreja de hoje, irmãos, seja sincero. Essa igreja que está aí, se não tiver uma mudança, tem como Deus derramar o seu Espírito nessa igreja de hoje? Que não buscam a Deus, que não oram a Deus. Marca um culto de oração aí, você vê quantas pessoas lá aqui. Aí a gente fala, nós pensamos no nosso passado, como começou a igreja metodista wesleyana, uma igreja que saiu num grande avivamento, né? A gente vê a história de John Wesley. A igreja metodista wesleyana foi baseada em John Wesley. Pastor Adalberto, que era o nosso pastor,
aqui, que era lá na mensagem, ele dizia que o John Wesley, quando ele ia pregar, multidões iam às pregações de John Wesley, o irmão dele cantava. Quando ele subia no púlpito para pregar, a igreja estava toda chorando. A igreja já estava derramando lágrimas. Glória a Deus. Tamanha a presença de Deus. Eu creio, irmãos, que Deus quer fazer isso. Mas depende de nós. Porque Deus não mudou, mas quem mudou foi o povo. O povo mudou. Nós já vimos tanto testemunho aqui nessa manhã, né, irmã? Um testemunho maravilhoso da irmã. Foi uma pregação nessa manhã. Às vezes a gente não vê a pessoa, não conhece, né? O que Deus fez na vida da pessoa. É tão lindo isso. Há 15 anos atrás, eu estava afastado da igreja. Há 15 anos atrás. Uns problemas que houve, como a irmã Geni falou, tem um versículo no Provérbio que fala: um irmão ofendido, ele é mais difícil de ser conquistado do que uma cidade forte. Quando você ofende o irmão, querido, principalmente quando vem dos líderes da igreja, nós temos que ter muito cuidado para não ofender o nosso irmão. E eu me lembro que eu estava afastado da igreja, eu fiquei afastado um tempo, por problemas. Não estava bem preparado para suportar algumas coisas que na época eu passei. E quando eu não estava na igreja, o pastor Roberto fazia uns retiros, a gente ia no retiro, né? Muito abençoado. O último retiro que eu fui com o pastor Roberto, eu passei mal lá no retiro, muito mal, e eu não sabia o que eu tinha. E foi um retiro assim tão difícil. A Geni estava lá, a Geni estava. Eu fiquei, tem uma hora, eu tenho até uma foto sentada no sofá, e com o meu ombro e tal. Oraram por mim, tomei remédio, me deram remédio, mas a dor não passava. E no outro dia que quando eu vim, eu fui correndo no hospital. Ali tinha o Iazete ali, eu conhecia, eu tinha, sei lá, fui com o Iazete. Aí a doutora passou os remédios para mim, eu não fiquei bom. Aí ela pediu que eu voltei lá, ela falou: olha, acho que é bom você ir num neurologista. Vai lá ela falou assim: você vai. Aí falou comigo, aí eu fui no doutor Peninha, que tinha aqui, já faleceu aqui no Oswaldo Cruz. A secretária dele morava no meu pé, conversando com ela disse assim: vai lá que eu vou falar com ele para te atender. Aí eu fui direto, ele me atendeu, e ele fez o exame, examinou, falou assim: você está com tumor, está com câncer. Irmãos, eu desabei. Na hora, você desaba. Mas eu sempre tive fé em Deus. E eu vim para casa com aquilo. Ele falou para mim, ele foi muito sincero comigo. Falou para mim: olha, você está com câncer próstata. Você vai agora. Você pode pagar uma biópsia agora? Eu falei: posso, não sei quanto é. Aí ele falou assim: vai ali naquela hospital aqui na Ribeiro. Falou, ele ligou lá para o médico, amigo dele, e falou assim: eu vou mandar o Ângelo aí para ele fazer o exame para você fazer uma biópsia para ele. Quanto é que é? Naquela época acho que foi 400 e poucos reais. Aí ele falou assim: divide para ele aí o cartão. Aí ele falou: você divide? Ele se divide. Aí eu fui lá, fiz o exame, tudo correndo. Mas Deus foi tão bom para mim, Deus é tão maravilhoso, que eu fui lá, quando eu cheguei no Iazete, tinha uma moça que passou: o que você está fazendo aí? Aí eu falei para ela, mostrei o resultado da biópsia. Aí ela falou assim: vai correndo lá no Andaraí, a doutora Cátia, que era daqui, está lá. Aí eu cheguei lá, eu fui atendido lá no Andaraí por uma médica maravilhosa, a doutora Olívia. Que médica, meu Deus do céu, aquela mulher foi um anjo no meu caminho. A doutora Olívia me atendeu, me examinou tudo, me
mandou eu ir lá no outro, tem outro andar lá, onde é que faz a solução, faz cirurgia. Aí cheguei lá, eu te encontrei um médico, esses médicos também, eu te encontrei, o médico queria me cortar lá. Eu falei, doutor, não vim aqui para isso não, eu vim aqui para fazer um exame, o senhor está querendo já me cortar. Aí ele olhou de novo os meus papéis, o documento todo, aí mandou eu voltar lá na doutora Oliveira. Eu cheguei à doutora Oliveira, ele mandou eu de volta para cá. Aí ela falou, não, você não vai precisar operar não, você vai fazer um tratamento hormonal. Porque, graças a Deus, estava bem. Quando o médico daqui usou peninha, ele falou, olha, se tiver acima de 4, se tiver 5 ou 6, você vai ter que operar. Espero que esteja menos. Mas quando ele abriu o papel, ele não estava mais. Aí ele falou, graças a Deus, você pode fazer um tratamento. E foi lá, então, 15 anos atrás, irmãos, comecei a fazer o tratamento lá na Maria. Já vi muitas pessoas lá que partiram. Tinha um senhor assim lá, que ele sabia que eu era, ele me chamava de pastor, eu chegava lá, ele estava deitadinho lá, ele falava assim, pastor, ora aqui por mim. Aí ele era do samba, sabe aqueles camaradas lá do samba, todo cheio de, todo espertinho, eu gostava dele, chegava lá, eu falava, não pode orar aqui, eu vou só abaixinho, estava a mão na cabecinha dele lá, orar, e ele já partiu. Muitos partiram naquele tempo. Eu chego na minha médica, a doutora Olívia, ela fica impressionada, porque eu chego lá e eu sento com ela, como é que você está? Eu estou bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está sempre rindo. O interessante, você está sempre rindo. Eu gosto de você, que você está sempre para cima, as pessoas chegam tudo. Eu falei, doutora, a minha vida não é minha. Eu falei para ela. Minha vida, doutor, eu tenho Jesus na minha vida, Jesus é que cuida de mim. É por isso que eu sou. Aí ela virou para mim e falou assim, aí eu falei, doutora, eu tenho a minha idade. Ela falou assim, com certeza, eu não acredito que tu tenha essa idade, você toma funcional 76 anos, 75 anos quando eu falei para ela. Ela disse, você tem 76, eu tenho 75 anos, doutor. Aí ela disse assim para mim, tu toma funcional, você não fica velho? Aí, conversando com ela, eu falei assim, é Jesus na minha vida. Doutora, eu não tenho que ter medo de morrer. Falando com ela, não tenho medo de morrer, porque mesmo a Bíblia fala que a nossa vida, o homem vive até os 70, se ele passar, tiver alguma robustez para chegar aos 80, é só dor e faro. Aí falando com ela falou, onde é que está escrito isso? Eu falei, está na Bíblia. Aí ela falou assim, eu nunca vi isso. Eu falei, só tem Bíblia? Tem que estar só não ler a Bíblia. É isso, esse é o problema, só não ler a Bíblia. Aí ela falou assim, tá bom. Aí foi. Aí eu falei, tá lá, aí falei com ela onde estava, no Salmo de Moisés. Aí, mas sempre assim, irmão. Faço, vou lá, todo 3 meses eu tenho que fazer, isso eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer, eu faço. Vou lá, faço exame, vejo, exame, tomo o remédio que eu tenho que tomar. Eu falei, 15 anos. Então minha vida está nas mãos do Senhor. E muitas coisas eu sempre falei, que eu sempre vou dar um pouco de testemunho na minha vida. Meu testemunho é muito forte, irmão. Ela foi curada, minha filha foi curada, minha irmã foi curada. Eu entrei em uma vigília em São Paulo, em São José dos Campos, era um porão, só tinha poeira, um poeiraço de madrugada. Eu li assim, meu Deus, o que está acontecendo aí? Era um poeiraço, uma luz um pouco fraca. E aí eu cheguei com a minha irmã, quando lá botamos o pé na porta da vigília, Deus levantou uma irmãzinha lá atrás, a ceguinha, ela era cega. Era cega ela. Era uma profeta muito respeitada naquele lugar. E Deus usou ela, levantou e disse, tu minha serva, que pisa aqui pela primeira vez. A minha irmã tinha uma dor de cabeça terrível. Ela tinha um câncer no cérebro, não sabia. Ela botava a cabeça dentro do congelador para parar de doer. E ela chegou e disse assim, tu minha serva, coloca os teus pés aqui pela primeira vez. Essa dor de cabeça que tu tem, que muitas vezes tu tem que enfiar a cabeça dentro da geladeira. Se tu crê hoje, tu vai sair daqui curado. E para tu não ficar em dúvida, ainda falou assim, para tu não ter dúvida. Ela falou assim,
esse que está do teu lado, que veio da mesma entranha, como que é? Meu irmão, minha irmã, né? Aí eu falei para minha irmã recebe a bênção aqui. Minha irmã já estava esperando, já recebi. Irmãos, até hoje, isso deve ter uns 20 e poucos anos, minha irmã nunca mais teve dor de cabeça. Então, eu tenho muitas coisas que aconteceram na minha vida, e eu fico vendo hoje, quando eu olho para esse texto que nós lemos aqui, que ele fala ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, converta-se a mim de todo o coração, com jejum, com choro, com pranto, rasgue o coração e não as suas roupas. Converta-se ao Senhor, o seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande misericórdia e muda de ideia quando ao mal que havia de anunciar. Até a Bíblia fala assim, que ele se arrepende. Então, o que está faltando para nós, irmãos? Joel está falando que o povo precisa rasgar o coração diante de Deus. Não se vê mais isso. Rasgar o coração. Eu estou aqui nessa igreja, eu gosto de igreja humilde, eu não gosto de igreja grande. Eu fico doente quando eu chego numa igreja que o culto começa, eu vejo irmão com o celular, e meu Deus do céu, eu digo, não pode, como é que pode, meu Deus, essas pessoas vêm no culto. Aí está lá no celular, gente, na hora do culto, louvores, orações, aí eu fico, eu saio, vou embora, eu não aguento não. Um dia desse eu estava conversando com um pastor, meu amigo, ele disse assim, meu irmão, vamos pedir para Jesus voltar logo, porque o negócio está feio. Ele não está conseguindo congregar numa igreja. Meu pastor está vindo aqui de vez em quando. Não está conseguindo, irmão. Ele não está conseguindo. Está acostumado, a gente é acostumado com. Hoje nós somos para eles, nós somos quadrados, né? Crente ultrapassado. Mas o que Joel está falando aqui é que Deus está pedindo para que nós rasgar nossos corações diante de Deus. Está precisando isso, a igreja precisa isso. Rasgue o coração quando você vir para a casa do Senhor, irmão. Afinal de contas, você está na presença do Senhor. E Deus faz uma coisa linda. Depois que você rasgar o coração, depois que você se converter de verdade, Ele fala 3 coisas que ele promete aqui, ó. E diz assim, no versículo 18, então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, e eis que ele enviou o cereal, o vinho e o azeite. E vocês ficarão satisfeitos, e nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Porque aquele povo estava servindo de zombaria. Tá? E Deus manda, depois que você rasgar o teu coração, que Deus fala, que Ele vai enviar 3 coisas. Cereais, significa, o que significa os cereais? Cereais significa o pão, o alimento. Esses cereais que Deus está falando aqui, é o alimento, é o pão, é os cereais, também os cereais da perseverança. Deus promete esse pão, depois que você rasgar o seu coração, você vai ter os cereais. E eu não gosto de prometer nada que Deus não promete. Mas o que Deus promete, eu gosto de prometer. Se você rasgar o coração diante de Deus, Deus vai fazer com que você tenha a paz no coração de vocês. Deus vai dar a vocês esse cereal que significa
ele vai dar três coisas: o vinho, o azeite. Ele vai dar primeiro o trigo, o vinho e o azeite. O azeite, né, o trigo significa o pão, e o trigo é o trigo da paz. É o tudo que precisamos. Precisamos do trigo da paz nessa vida para nós perdoarmos, para nós vivermos em paz com a nossa família, para nós vivermos em paz na nossa igreja. Nós precisamos desse trigo da paz. E em segundo lugar, ele diz que enviarei o vinho. O que significa o vinho? O vinho é alegria. O vinho é alegria. Deus envia alegria para o teu coração. Conforme o nosso pastor Ademar falou, ele estava resfriado, né? Mas a confiança em Deus, essa alegria que Deus dá, essa alegria, o vinho, essa alegria que Deus vai dar para nós rompermos essas barreiras, as enfermidades. Conforme eu falei com vocês, eu penso em vocês que na hora eu fiquei sentindo, mas depois eu estou levando, já são 15 anos atrás, a vida continua. Lá na outra igreja que eu estava, o pessoal se amarrava em mim, porque disse que eu estava sendo feliz. Ninguém viu o olho triste. Irmão, quando eu estava no mundão, eu era no samba, ele me chamava de Sorriso. Cezinha Sorriso. Então, por que eu estou agora com Jesus? Eu tenho que andar, né? Está feliz, estou com Jesus, Deus está comigo, querido. Aonde eu for, eu tenho que ser feliz, eu tenho essa alegria. Você tem essa alegria que o Senhor já te deu. Essa alegria é o vinho, essa alegria que Deus deu no seu coração para você suportar esses dias difíceis que nós estamos vivendo. É necessária essa alegria que Deus coloca nos nossos corações, para que nós possamos ter essa alegria que vem de Deus. É essa alegria que faz com que nós rompemos as barreiras, não é? As dificuldades da vida, vem com essa alegria que vem do Senhor. Em terceiro lugar, ele via o azeite. O azeite simboliza o Espírito Santo, a unção. A unção. Para que serve a unção, meu Deus? A unção não é para brincadeira. A unção que Deus manda para nós, a unção para nós é para nós falar no nome de Deus. A unção para você cantar, a unção para você pregar, a unção para você tocar, a unção para você evangelizar. Precisa dessa unção, irmão. Quando eu me converti, eu gostava de evangelizar. Eu me lembro que. Falta muito aí? Quando eu sempre gostei de fazer evangelismo pessoal. Eu aprendi com o Atanásio, a gente saía, o irmão Atanásio, alguns irmãos conhecem ele aqui, pastor, conhece? O Atanásio, ele tinha mania de parar a pessoa na rua. Eu não sei como aquele homem tinha tanta facilidade para falar de Jesus para as pessoas. Parar assim, pegar uma jovem assim, ô minha jovem, por favor, e começar a falar, daqui a pouco a menina estava chorando. Ele era desse jeito, Atanásio. Então eu aprendi com Atanásio algumas coisas. E eu era novinho ainda, naquela época eu estava, me lembro que eu fui fazer a cirurgia lá no Hospital dos Servidores do Estado. Aí eu fiz a cirurgia lá, um quisto que me nasceu aqui na testa. Aí eu conheci uma pessoa lá dentro, a pessoa falou comigo, você não quer tirar isso aí não? Eu falei, como eu tiro? Vai lá quinta-feira que eu te levo no médico. Fui, a pessoa trabalha lá, amigo, conheci ele lá. E fui direto fazer cirurgia, a cirurgia prática, eu fico por dentro, corta aqui, tira, para não ficar sinal. É difícil você fazer uma cirurgia dessa. Só Jesus faz tudo, e tudo aí para Jesus é tudo fácil. Aí eu fiz essa cirurgia, quando foi no dia que eu fui tirar os pontos, tinha uma jovem sentada lá, só que perto da jovem, e a jovem também estava, ia tirar uns pontos na perna dela. E ela disse assim, aí ela foi tirada, aí eu estava conversando com ela, que está ali, e ela foi, aí saiu logo, e disse, os pontos dela não estavam bons, aí depois eu fui, também quando eu saí, o meu também não estava, eu desci a escada lá, quando eu cheguei embaixo, ela estava andando devagarzinho, eu acompanhei ela.
Aí ela falou, eu estava pensando em você agora. Eu falei, é interessante, eu também pensei em você. Mas ela falou assim, mas aí eu falei assim, eu estou em jejum, vou tomar um café, esse paciente, vamos chorar em café, nós fomos lá, tomamos um café, e ela foi e falou para mim, não, sabe por que é engraçado, você parou lá comigo, conversou comigo, mas você só falou coisa bonita para mim, aquele camarada chegou lá e já queria sair comigo. Aí um rapaz chegou lá, chegou perto dela e queria sair com ela. Aí eu falei, tá na hora. Me deu deixa para falar de Jesus. Aí eu falei, minha filha, sabe por quê? É porque eu tenho Jesus. Ele não tem. A diferença está aí. E ali, meu irmão, nós viemos até a Central do Brasil. Eram umas 9h09 e pouca da manhã. Nós saímos dali quase meio-dia. Deus me dando palavra para aquela jovem, falando de Jesus para ela. A jovem chorava. Aí quando foi o dia, ela perguntou, onde é a tua igreja? A minha igreja aqui no centro. Aí aconselhei ela para procurar uma igreja lá para cima, perto da casa dela. Quando foi um dia, o telefone tocou, lá no meu trabalho, era ela. Aí disse assim, oi, você se lembra de mim? Eu falei, minha filha, o telefone não tem televisão não para mim estar sabendo quem é você. Aí ela falou, não, porque a palavra do crente sim, não. Você falou que ia me levar na tua igreja. Aí eu me lembrei dela, eu falei, e você? Eu falei, a promessa está de pé. Aí ela falou, quando? Eu falei, quando você quiser. Pode ser hoje, pode ser agora. E naquele tempo, você que estava dirigindo na quarta-feira, 4h da tarde. Aí eu cheguei lá na igreja, subi lá com ela. Aí cheguei lá, botei ela sentadinha, falei, Geni, toma conta dela aí. Não sei se você se lembra disso. Toma conta dessa jovem, que eu vou voltar para trabalhar, depois eu venho pegar ela para levar. Aí deixei lá com o Geni. Eu sei que o culto rolou, ela aceitou Jesus, foi bênção. Aí eu voltei, o pastor da Bela falou, não, vou levar contigo lá. Aí pegou o taco que ele tinha um fusquinha, foi levar ela lá na Central do Brasil. Aí a menina estava já. Então Deus me usava assim, o evangelismo pessoal. O evangelismo pessoal, eu começava a falar, eu aprendi muito isso com a Tanara. A gente fazia muito evangelismo. Nós íamos ali, o Marcos Zumba, lembra do Marco? O Marco era uma bênção para fazer evangelismo do Marco. Eu cheguei lá no hospital, lá em Santa Teresa, tinha um rapaz na cadeira de roda, eu e o Marco. Aí o Marco chegou para ele e falou assim, tudo bem? Aí eu falei, não, falei para ele, ele falou assim, rapaz, você sabe quem eu sou? Ele é traficante, eu que tinha na cadeira de roda. Aí o Marco falou, você sabe por que tu está aí? O Marco era acusado. Tu está aí porque tu precisa ouvir eu falar de Jesus para você. Se você tivesse com as tuas armas lá, você não ia me ouvir. E aqui tu vai ter que ouvir falar de Jesus para você. Pregou para ele ali. Então a gente fazia muito evangelismo naquela época. Hoje é muito difícil fazer evangelismo. Eu sei que é difícil fazer, porque as pessoas são tão difíceis, né? Então, amados queridos irmãos, o que eu quero falar com vocês nessa palavra do profeta Joel, essa palavra é para a igreja hoje. Pessoas que isso é para a igreja antiga, não, isso é para a igreja de hoje. Quando você rasgar o coração, ele está chamando, convidando a igreja para rasgar o coração na presença de Deus, se converter de verdade, uma nova conversão. Eu me lembro que eu fiquei afastado, eu fui muito ruim para mim ficar afastado da igreja, eu fiquei afastado, quase 10 anos. Glória a Deus. Muito difícil, pastor. Foi muito difícil para mim. Eu ia lá para a igreja do pastor Cida Malafaia, chegava lá, no dia da ceia, eu baixava a cabeça, a ceia passava, eu chorava. Eu não tomava ceia. Porque tem gente que toma, não tem temor a Deus, toma ceia de qualquer maneira. Eu não tomava. Eu não tomava porque eu estava sem comunhão com a igreja. Não que eu estivesse. E lógico, eu estava sem comunhão com a igreja, muitas coisas a gente faz errado. Claro, tinha pecado. Fazendo pecado. Às vezes tem pecado. Por isso que eu não tomava ceia. E sofri muito, irmão. Sofri muito. Sofri nesse mundo, sem Jesus. Sem Jesus não, porque eu ia à igreja. Eu nunca fiquei sem Jesus. Eu tinha fé em Deus, eu tinha fé em Jesus. Eu orava, de noite eu lia a Bíblia. Eu ia para a igreja. Mas não adianta estar sem comunhão. Sem comunhão com a igreja, não dá. Um dia eu estava orando e falei, Senhor. Aí Deus falou comigo assim, como é que tu vai entrar no céu desse jeito? Eu não falava com a pessoa na igreja. Aí Deus fez eu ir me consertar. O Senhor falou, te conserta.
Aí eu fiz um concerto sincero com a pessoa, fiz um concerto sincero, e eu nunca mais tive problema com o irmão de igreja. É muito ruim. Não machuque seu irmão. Não machuque seu irmão com palavras. Porque uma palavra mal falada é pior, é como diz lá em Provérbio. Depois que entra no coração, a gente falou aqui no início. Ela também ficou, né, gente? É difícil voltar. Eu tinha vontade de voltar. Sabe como que eu voltei? Como que Deus é bom. Eu fui na Assembleia da Penha, e naquele dia o pastor Cida Malafaia trouxe uma palavra que mexeu com o meu coração. A palavra foi, eu me lembro, nunca esqueço isso, que Deus mandou abençoar e não amaldiçoar. E a palavra de bênção para você, essa noite, Deus está falando que é irrevogável. Falou assim, aí eu senti que era para mim, aquela igreja grandona. Aí eu chorei e fui lá na frente, muita gente foi lá na frente, chegou lá na frente, o jovem, eu gostei do jovem daquela igreja, chegou comigo e falou, você já pertence a alguma igreja? Eu falei, eu estou afastado. Na verdade, eu estou afastado. Eu fui com a senhora diácono na igreja Eliana, ele falou assim, aí me chamou particular, falou assim, com você, eu quero falar contigo o seguinte. Que Deus está falando conosco. Eu quero falar com você o seguinte, você volta para o Eliana. Fala lá com o pastor que você fez o concerto com Deus aqui na Penha e você quer voltar para lá. Mas eu estava sem vontade de voltar para o Eliana. Aí cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, que eu abri minha caixinha do correio, estava lá um convite para mim vir aqui na Eliana, que o pastor João estava aí, ia fazer uma semana uma semana de oração aí, né? Tipo uma campanha. Aí foi a irmã Clarice, eu gosto muito da irmã Clarice, diaconia da irmã Clarice, é muito minha amiga. Ela deixou lá, aí eu fui. Quando eu cheguei lá, o pastor João pregando, a mensagem foi: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Glória a Deus. E eu fui lá, conversei com o pastor João, ficou muito feliz. Ele falou assim, aí ele falou muito feliz de saber que eu estava voltando. A igreja estava lá embaixo, tinha pouquinha gente, mas eu voltei por amor. E o meu Deus é tão bom que não demorou muito e enviou o pastor Wilson. Olha só como Deus é bom. O pastor Wilson chegou ali, olhou a igreja, ficou revoltado na época, porque não é fácil ele vir de uma igreja de 300 membros, chegar em 100 membros, e uma igreja, né? Igreja velha, cheia de tábua velha, fedor de defunto lá, tinha que jogar um ar na igreja para ali. Não foi fácil não para o pastor Wilson encarar. Por isso que eu tenho assim, uma grande admiração pelo pastor Wilson, porque eu vi o homem de Deus ali. E ele falou assim, nós não vamos ficar aqui. Ele disse que não queria ficar olhando, mas aí Deus falou no coração, não, você vai deixar aquelas ovelhas lá? Deus falou com ele, aí disse, nós não vamos ficar aqui não. E começou a procurar a igreja. O irmão Valdemir morava na rua André Cavalcante, o irmão Valdemir era diácono, era presbítero, não conosco. O Valdemir falou, pastor, eu vi uma loja lá. Aí ele foi lá e nós alugamos aquela loja. Como alugou a loja? Às vezes eu gosto de falar assim com live, eu não gosto de falar muito em live, algumas coisas que depois, como que nós alugamos aquela loja? A gente não conseguia alugar a loja, porque a Eliana estava com um probleminha na justiça. E o pastor Luiz pensou, agora pensou, Jô, você é proprietário, você tem uma casa, vamos alugar no nosso nome. Aí alugou no nome dele. E nós ficamos ali 14 anos, só bênção. No começo foi tribulação, mas depois foi Deus começou a abençoar. Irmão, Deus começou a abençoar, Deus começou a enviar membro, a igreja
Logo nós começamos com 6 membros ali. Nós tivemos, depois dos 3, 4 anos, nós já estávamos com 70 membros. Sem evangelizar, sem nada. Não fazia evangelismo. Oração, busca a Deus. O pastor isso ora muito. Homem de oração também. Na pandemia, fechou não. A pandemia de abril foi de tarde lá. Não é abrir aqui à tarde. Não fechar nada. Aí quem quiser vir, vem. Falou para tu, quem quer vir? Eu falei, eu não venho não, pastor. Eu estou com medo desse negócio, dessa doença aí, vem nada. Aí foi alguns dias com ele, a Vanessa, a filha dele ia, e tu sabe que entrava pessoa lá para pedir oração. Sábado, à tarde ele já ficava para a noite e Deus honrou aquele homem ali naquele. Então, querido, Deus está à procura de pessoas que tenham o coração quebrantado para Deus. Coração quebrantado. Glória a Deus. Então eu não estou aqui olhando para a igreja grande. Eu cheguei para o meu pastor que foi para lá, o pastor novo foi para lá. Falei para ele, pastor, eu vou sair daqui. Que isso, rapaz? Que isso, meu presbítero? Eu falei, eu vou sair, pastor. Eu não vou ficar mais aqui, não. Eu não vou ficar mais aqui. Não é nada pessoal, pastor, mas eu vou sair daqui. As coisas que estão acontecendo aqui, eu não vou aceitar, então eu vou embora. Eu falei, eu vou para a igreja lá perto da minha casa, eu conheço o pastor, conheço a pastora lá. E eu tenho certeza que eles ainda têm aquela... Foi o que eu falei assim? Pastor, eu posso congregar aqui? Aí o pastor aceitou o milagre. Aí eu falei, estou saindo, saí, cheguei lá, falei, saí. Aí ele falou, quando é que tu quer sair? Pediu para eu ficar mais um pouco. Eu falei, não, pastor, estou que sair. Aí eu já orei a Deus, pastor, já orei. Aí ele pediu para ficar mais uma semana, eu fiquei. Aí ele, não, tem que fazer uma homenagem a você. Tá bom. Homenagem a minha saída, filho. Pastor, ele me aconselhou não sair. Eu falei, não, pastor, eu vou sair. Pastor, não dá para ficar mais não, pastor. Como é que você está numa igreja, que você está acostumado, aí você chega, meu pastor, mudar tudo. Mudar tudo. A primeira coisa que eu não gostei dele foi... Falei para ele, terminou o culto, eu cheguei lá no gabinete. Eu sou desse jeito, cheguei lá, pastor. Próxima vez, se eu botar um camarada desse para pregar aqui, eu vou sair na mesma hora e vou embora para cá. Aí, não sei o que, mas o que ele pregou a palavra, quem estrage dele? O senhor está querendo acabar com ele, pelo amor de Deus. E eu falei assim, olha, o senhor precisa acostumar com a igreja, não é igreja tem que acostumar com o senhor, não. Aí a turma ficaram assim, mas você é doido. Não, nada, rapaz, eu tenho meu negócio com Deus, eu não tenho não, pai. Aí falaram para mim, poxa, uns 40 anos que você está aqui, vai deixar, assim, meu irmão, vai ficar tudo aí. Vai ficar aí, eu vou fazer igual o irmãozinho que passou e estava pintando lá e o Gigi jogava para você para ele. Aí, meu irmão, está pintando aí, Ele disse, eu estou, quando Jesus buscar, ia deixar para vocês. Vai ficar tudo aí mesmo. Profetizando aqui para a igreja. Não fique pensando que isso é do passado, não. Eu vejo isso como a igreja de hoje. Como a igreja de hoje. Eu não sei se vocês, quando eu era mais jovem, eu gostava de reunir os jovens para estudar a Bíblia, e a gente ficava pensando, qual o momento da Bíblia que tu queria estar presente? Aí a gente ficava assim, sabe? Aí um dizia, eu queria estar lá quando Jesus multiplicou os pães. Aí o outro dizia, não, eu queria estar lá quando Jesus curou aquela mulher lá da frente de sangue. Aí eu falei com ele, não, eu queria lá, eu queria estar lá na hora que Jesus reuniu os 12. Jesus onde via a multidão, mas ali não, ele convidou os 12 para estar presente.
Embora no meio tinha um que traiu ele. Na paz. No meio ali tinha um que traiu Jesus, mas ele foi idoso. Aí eu falava para os irmãos, eu gostaria de estar aonde? Aí cada um tinha a sua experiência. E quando eu leio esse livro de Joel, eu vejo isso hoje. Eu vejo essa mensagem aqui para hoje, não é para Velho Testamento, não. Joel está falando para o avivamento para os dias de hoje, que aconteceu lá no Atos dos Apóstolos. E a gente olha e a gente vê que é difícil acontecer hoje, por quê? Porque a igreja está assim, infelizmente. Amém? Amém. E com essa igreja, com essa palavra, quando vocês se prostrarem nos pés do Senhor, a coração para Deus, só Ele merece a nossa adoração sincera. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Palmas.